semanas nós temos estudado juntos os 10 mandamentos do Senhor, os 10 mandamentos que são tão importantes desde o Antigo Testamento e continuam sendo importantes hoje para o povo de Deus, porque ali Deus mostra a sua vontade, o seu desejo. O Deus eterno, que tem a sua vontade eterna, se revela nesses mandamentos. E agora a igreja, por amor, para agradar esse Deus, quer responder positivamente à vontade do Senhor. Nós estamos no 9 já. Nós já vimos 8 mandamentos, tivemos algumas aulas introdutórias a respeito dos 10 mandamentos e nós já estamos no 9º mandamento, no penúltimo mandamento, ali dos 10 mandamentos. Então nós estamos em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 20. E vamos ver o mandamento de hoje, o que ele diz. A palavra do Senhor diz assim: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. O que é isso? O que é esse falso testemunho e por que a gente não pode dar o falso testemunho? Por que Deus coloca uma regra? Ele fala, não é minha vontade isso, não aceito que vocês façam isso. O que é esse dar falso testemunho? Eu peguei uma definição aqui para vocês, entre as muitas que eu vi. Eu achei essa interessante por ser fácil de compreender e já traz um pouco do porquê disso. Fala assim, o que é esse dar falso testemunho então? Falar algo falso, ou uma mentira, contra qualquer pessoa que possa destruí-la, machucá-la ou trazer qualquer tipo de prejuízo a ela. Então é você dizer algo falso, dizer uma mentira que tem o poder em si de destruir a vida dessa pessoa, de diminuir essa pessoa, de humilhar essa pessoa, de machucar essa pessoa, de privar essa pessoa de algum direito, de algo que é dela, sendo que é uma mentira que você está falando. Deus nos proíbe, então, de fazer isso. E a verdade é que isso não é tão difícil assim. Nós somos tentados, muito tentados, principalmente a fazer isso, a pecar dessa forma, em relação àquelas pessoas que nos machucaram, que nos feriram de alguma forma, seja uma agressão física, seja uma agressão emocional, seja no trabalho, seja na igreja, seja em casa, um familiar. Nós temos isso dentro da gente, que fica ali fervendo por causa da ira, por causa do ódio, e que muitas vezes nos faz falar coisas que nós não deveríamos. E a verdade é que é muito difícil a gente segurar duas coisas. Segurar a nossa língua, e a Bíblia fala que a língua ela é tão pequenina, mas ela tem um poder de botar incêndio, fazer uma destruição como um incêndio que começa numa fagulha e traz toda aquela destruição a uma floresta, a uma região. Uma palavrinha, a língua é difícil de a gente controlar, ainda mais quando a gente está magoado, machucado em relação a alguma pessoa. A gente não se contém em falar aquilo que é a verdade, mas a gente vai além da verdade. E eu vou um pouquinho além nesse meu comentário aqui, porque a Bíblia fala para a gente, até mesmo a verdade, quando falar em amor. Quando for para trazer crescimento, trazer algo de bom, trazer uma justiça. Sabe aquela coisa que é verdade, mas você fala só para aliviar também e que vai machucar alguém, que vai trazer um prejuízo desnecessário para alguém? Segura para você, porque a Bíblia fala não só para a gente não dar falso testemunho, mas fala também que quando a gente falar a verdade, é para falar em amor. Sabe aquela verdade? Doa a quem doer, eu falo a verdade. Não é assim. O cristão não pode ser assim. Se a tua verdade não vai abençoar, não vai trazer algo novo, algo de bom para você, para outra pessoa, para a sociedade, pelo contrário, vai trazer prejuízo, guarda para você. Mas aqui, na questão do falso testemunho, é muito fácil. A nossa língua parece que ela fica irrequieta na boca da gente para falar as verdades e muito mais as mentiras, porque a gente vai além. A gente derrama todo o nosso ódio nas nossas palavras e isso daí vai destruir a imagem da pessoa. Isso vai tirar chances, perspectivas, quem sabe, de trabalho ou de crescer no trabalho, que está difamando a pessoa. E outra coisa que é muito difícil da gente controlar é o nosso coração. Porque, na verdade, a boca fala tudo aquilo que está dentro do seu coração. Aquilo que você está fomentando, alimentando no seu coração, tudo aquilo que você está... você aduba o teu coração
para que ele produza coisas ruins em relação àquela pessoa, porque você não está resolvido em relação àquela pessoa, você não perdoou aquela pessoa. Então você vai segurando aquilo dentro de você e você tenta controlar, mas sabe de uma coisa? Chega uma hora que isso explode e isso sai na forma de palavras, de olhares de desprezo, sabe? Porque muitas vezes também o falso testemunho, ele pode não ser dado com palavras, mas com olhares de reprovação. E quando alguém fala alguma coisa de outro, e você também já está com raiva daquela pessoa, você faz só assim. Você já falou, o teu corpo falou. Então cuidado, porque o teu corpo pode falar. Sabe por quê? Porque o teu coração está desesperado para difamar, diminuir, destruir aquela pessoa. Então, se você conseguiu segurar a língua, tenta segurar a tua cabeça, o teu olhar, o teu corpo, porque o teu coração quer expressar esse ódio, essa falta de perdão em relação àquela pessoa. E através desse falso testemunho, quem sabe fazer aquela pessoa sofrer o tanto que você sofreu. Ah, pastor, é justo isso. Não é justo. A Bíblia fala que nós temos que dar espaço à vingança que vem do Senhor. Se nós tentarmos realizar a vingança nós mesmos, nós somos tão pecadores quanto aqueles que nos feriram, quanto aqueles que nos difamaram, quanto aqueles que fizeram algum mal para você ou para alguém. Então nós precisamos, queridos, entregar isso nas mãos de Deus. E como que nós vamos então controlar os nossos lábios e o nosso coração? Fazendo uma coisa que a gente depende do Espírito Santo. E somente com o Espírito Santo a gente consegue perdoar. Nós temos que perdoar aqueles que nos machucaram, aqueles que nos feriram de alguma forma, porque senão nós vamos pecar, tentando destruir essa vida. E nós vamos exceder em muito a justiça e fazer muito mal para essa pessoa. E no fim, nós vamos ser, vamos dizer assim, piores do que aqueles que nos agrediram, piores do que os nossos agressores. Então, queridos, nós precisamos perdoar. E para isso nós precisamos pedir para que Deus trabalhe na nossa mente, trabalhe no nosso coração, para que nós estejamos livres deste mal, desse ódio, dessa mágoa. Sabe? Não é que você tem que aceitar o que a pessoa fez, não é isso. Você vai falar, não, a pessoa me machucou sim, a pessoa me feriu sim, mas eu perdoo. Senhor, eu não consigo, tá muito difícil, está doendo dentro de mim. Que eu possa liberar o perdão e que eu possa ficar livre e também libertar aquela pessoa para viver a vida dela. Que os meus lábios e o meu corpo não venham dar falso testemunho e tentar destruir aquela vida. Que eu não seja um instrumento do diabo para destruir aquela vida. E outra coisa, tem gente que talvez não fala muito com palavras, mas quando está numa rodinha e alguém começa a difamar, ela fica quieta em silêncio e muitas vezes aquele silêncio é um voto a favor daquilo que o difamador está fazendo. Ou seja, no teu silêncio, você está se tornando tão culpado quanto aquele que está difamando alguém. Então, cuidado para você não ser participante deste pecado. Quando tiver alguém difamando alguém, fica na tua, sai de perto. Se você vê que o ambiente está falando, gente, se todo mundo ali é irmão na fé, nós somos irmãos em Cristo, a pessoa errou, vamos perdoar, deixa para lá, esquece isso. Sabe? Às vezes, eu entendo, alguém machucou a gente precisa falar, precisa extravasar. Você tem pastor, você tem psicólogo, ou de repente você tem um amigo que você sabe que você pode ir lá, botar tudo para fora, vomitar tudo aquilo de ruim que você tem dentro de você, que você quer falar, mas que vai ficar ali, que vocês vão orar e que vai ficar lá. E vocês vão orar, pedindo para Deus liberar o teu coração e a tua mente, para que você possa perdoar, não só perdoar teoricamente, mas perdoar de fato essa pessoa, para que você esteja livre para viver para Deus, para que você possa viver de tal forma que Deus se agrade também da sua vida. Queridos, essa questão do falso testemunho é tão importante para Deus. Em primeiro lugar, nós já conversamos, porque os mandamentos, eles se referem a nosso relacionamento. Os 4 primeiros, nosso relacionamento com Deus, e os 6 últimos, nosso relacionamento com o próximo. Porque o nosso Deus é um Deus relacional, tá certo? Então, os pecados relacionais são os piores. Aqueles que têm a ver com o nosso relacionamento com o próximo, nosso relacionamento com o irmão da igreja, com o familiar, é o que mais fere o coração de Deus quando nós pecamos, quando nós erramos. E esse falso testemunho, eu quero ler um texto para vocês, Deuteronômio, veja aí, Deuteronômio 19, 16 a 21, para que você perceba a gravidade
para Deus, que é o falso testemunho. A palavra de Deus diz assim: se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o seu próximo, veja agora, queridos, veja, dê-lhe a punição que ele planejava para o seu irmão. O restante do povo saberá disso e terá medo, e nunca mais se fará uma coisa dessas entre vocês. Veja que Deus leva muito a sério. Se alguém tem um falso testemunho e está acusando alguém, o que deve acontecer? Se descobrir que é falso testemunho, a forma que o outro seria punido, caso fosse verdade, agora esse com falso testemunho vai ser punido. Por exemplo, essa pessoa está querendo processar alguém para esse outro ser preso, tá certo? Ou para ele pagar uma dívida, vamos colocar assim, uma dívida de 30 mil reais. Então esse fulano está acusando o outro de alguma coisa e pedindo 30 mil reais. Aí os juízes responsáveis, eles vão descobrir que isso é um falso testemunho, que é tudo mentira que essa pessoa está falando. O que vai acontecer? Agora, essa que cobrava os 30 mil do outro, vai ter que pagar os 30 mil para aquele. O que ele estava cobrando, ele vai pagar. Se ele estava cobrando que aquele fosse preso por 10 anos, ele agora vai ser preso por 10 anos no lugar do outro, por causa do falso testemunho. Então Deus está mostrando para a gente. Isso é sério. Não podemos brincar com isso. Eu quero dizer para você que é crente no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos numa época complicada, de política extremista. Os extremos estão à flor da pele. E nós temos que tomar muito cuidado. Aquele negócio de fake news, né, que está por todos os lados aí agora, a gente vê isso daí em todos os níveis da nossa política, dos nossos juízes. Gente, está uma coisa nojenta, falso testemunho por todos os lados. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque tanto a direita quanto a esquerda parece que estão abusando disso. Tá? Então nós temos que, como crentes, tomar o cuidado. Quando você recebe alguma coisa falando de alguém, muito cuidado, para você não propagar uma mentira. Você não tem certeza? Esquece, joga fora. Aquele videozinho do WhatsApp, aquele comentário. Gente, quantas pessoas, graças a Deus não tenho mais esse tal de Facebook, mas no Facebook parece que é um local, uma terra fértil para palavras do diabo. A gente vê a esquerda destruindo o presidente, a direita extremista também inventando coisas e falando palavras de agressão, de difamação. Eu entendo, eu sou crente, eu creio no Senhor Jesus, eu não quero que alguém com pensamento socialista, comunista, assuma para perseguir a igreja depois. Mas por outro lado, querido, eu não posso ser uma direita que de repente usa falso testemunho, que agride com palavras, que diminui, que distorce alguém e pode trazer qualquer tipo de prejuízo para uma pessoa a partir de mentiras. Porque senão é o próprio Deus que vai pesar a mão sobre a minha vida. Então nós temos que levar isso muito a sério. E quando você estiver na rodinha de amigos, seja na tua casa, com os teus parentes, no teu ambiente de trabalho, jogando a tua bolinha, se divertindo em algum lugar, e alguém começar a falar mal de outro, cuidado. Sabe aquele amigo que encosta, te chama num canto e fala assim, sabe, o fulano, isso, tá? Não teve jeito de você não escutar? Sabe o que você faz? Como diz, entra por um ouvido e sai pelo outro, não deixa isso se instalar no teu coração e não leva isso para frente. Você não sabe se é verdade. E para que destruir a vida da outra pessoa? Tá certo? Eu vejo assim, que de repente se é uma verdade, e essa verdade vai trazer libertação para um oprimido, uma pessoa que está sendo injustiçada, você tem que falar essa verdade sim, entendeu? Você tem que falar essa verdade sim, para que outros sejam libertos. Mas, quando é difamação, ou quando é uma verdade sem um fim que vai abençoar alguém, fica quieto. Se não vai trazer nenhum proveito, não vai abençoar ninguém, fica quieto. Segura o teu coração, segura a tua língua. Se você não dá conta, pede isso para o Senhor. Que Deus nos abençoe, santifique a nossa língua, nosso coração, a nossa mente. Que o Senhor nos capacite a perdoar aqueles que nos têm agredido, porque este é um sinal de que nós somos filhos de Deus. Os filhos de Deus aprendem a ser como Deus é, perdoar os agressores,
tá certo? Assim como Deus nos perdoou, nós passamos a perdoar os nossos agressores. Não é algo natural nosso, não é uma missão fácil e é por isso que nós temos que estar em comunhão com Deus. Que Deus nos liberte desse nosso pecado e que nós vivamos de forma digna de sermos chamados cada vez mais de filhos e filhas de Deus em Cristo Jesus. Amém.